Olá, estamos aqui mais uma vez, para reforçarmos os conteúdos, já aprendidos e nada melhor do que a oportunidade que vocês têm aqui na aula de pós-médio de Química. O tema da nossa aula hoje é sobre soluções. Então, soluções químicas. Uma das atividades que mais um químico, um analista, ele faz, seja no laboratório, assim como no processo químico, é estar quantificando as soluções. Então, soluções é algo assim que se prepara muito, tá? Em laboratório, principalmente ali no controle de qualidade, seja tanto da matéria-prima ou durante o processo, como o produto final ali já obtido no processo químico industrial, ok? Bom, e as soluções, recordando aí, ela se trata de mistura homogênea. Então, mistura homogênea, lembra lá na série anterior, na primeira série, que nós temos dois tipos de mistura, homogênea e heterogênea, e mistura homogênea, ela tem um aspecto visualmente uniforme, tá? E ela pode ser tanto sólida, quanto líquida, quanto gasosas. Porque muitas das vezes nos remete que apenas que essas soluções elas vão estar somente no estado líquido. Não, tá? Ela encontra-se em diferentes estados físicos da matéria. Bom, e nesse caso, então, a gente começa a observar que existem alguns comportamentos diferentes nessas soluções de como elas são preparadas. Então, uma delas, por exemplo, é identificar se aquela quantidade de soluto que foi adicionada em uma determinada quantidade de solvente, ela vai resultar para mim em qual tipo de solução. Voltando só um pouquinho aí, uma solução, para você ter uma solução, a sua solução final, ela foi preparada como? Você tem o soluto, que é a quantidade de refere à substância que vai ser dissolvida, mais o solvente, que refere à quantidade de solvente, que utilizou ali no preparo. Então, o somatório delas nos dá o quê? A formação da solução, ok? Vocês vão ver muito na resolução dos exercícios que vão aparecer uns índices, 1 ou 2, tá? Uns números bem pequenininhos ao lado das formas, do lado das variáveis, que significa o quê? Toda vez que se estiver remetendo ao índice 1, refere a alguma informação pertinente ao soluto. Quando tiver índice 2, alguma informação pertinente ao solvente, dados do solvente. Quando não tem índice, ele está falando da massa total da solução ou do volume total da solução, ok? Bom, então isso é muito importante a gente ter essas informações, senão a gente confunde até mesmo para saber qual os dados ou quais os valores que são mencionados no enunciado do exercício, e aí a gente vai saber, na hora de substituir na fórmula, qual que seria o valor correto, tá? O dado correto a ser substituído, ok? Então, beleza. Bom, voltando novamente ao coeficiente de solubilidade. É o máximo de soluto que pode se dissolver, certo? Então, quando se prepara uma solução, eu preciso de saber em qual temperatura que eu estou trabalhando, tá? Qual é a quantidade de solvente e qual a quantidade de massa de soluto. Porque, dependendo dessas quantidades, elas podem variar. E o coeficiente de solubilidade, a gente indica aqui, ó, por C maiúsculo, Szinho minúsculo aqui. Então, por exemplo, o coeficiente de solubilidade do cloreto de sódio. Então, a literatura, quando eu falo literatura, não é a literatura de língua portuguesa não, tá? Eu tô falando de textos, de artigos,
revistas. Dentro das propriedades físicas da substância, já sabe-se que para cada 100 gramas de água, tá? Pode ser dissolvido 35,7 gramas de cloreto de sódio, ok? Então, aquilo que eu colocar a mais, o que eu vou ter na minha solução? Ó, na minha solução, a minha solução ela vai permanecer ali constante. Mas aquilo que for adicionado à massa vai me formar um corpo de fundo, ou também chamamos de precipitado. Tá? É o excesso que você colocou. Por quê? Porque a solução em si, ela já está saturada. Então, tudo aquilo que for adicionar, aquilo que for acrescentado, só vai me formar corpo de fundo. É claro que se esse sistema ele for aquecido, tá? Você elevar a temperatura desse sistema, de forma instável, você vai conseguir estabilizá-lo, tornar ele uma mistura homogênea. Porém, quando resfria de novo o sistema, aquilo que estava em excesso volta novamente a formar o corpo de fundo. E se eu colocar uma quantidade menos do que o coeficiente de solubilidade solicita, indica aqui soluto, se eu colocar uma quantidade menor, tá, do que o coeficiente de solubilidade, eu tenho o que nós chamamos de solução insaturada. Ok? Uma observação, tá? Então, sim, reforçando, então, a solução saturada mais o precipitado é um sistema instável e ele ocorre muito quando ocorre o resfriamento de um soluto que foi adicionado a mais. Então, lembra bem na figura, tá? O soluto refere àquela que é de menor quantidade, é a substância que vai ser dissolvida. No caso, o cloreto de sódio, conhecido, né, como sal de cozinha. Então, ele vai ser dissolvido em onde? Na água. A água é um solvente. E até mesmo considerado um solvente universal, porque ela dissolve a maioria de outras substâncias. É caso que existem situações específicas, certo? Mas ela é considerada como um solvente universal, é aquele que me apresenta em maior quantidade, tá? E dentro aqui, né, o que seria a concentração comum? Então, ok, depois que se estabelece, né, se reconhece aí as soluções químicas, e aqui, gente, eu estou falando apenas de soluções, mas dependendo a nível microscópico, do tamanho das partículas, você pode ter do tamanho das partículas, aquela mistura sua pode resultar não só em soluções, mas como em coloides e como suspensões, ok? Mas a gente está dando ênfase aqui hoje para nossa aula, aquilo do que se trata de soluções, beleza? E essas soluções, elas podem ser, então, quantificadas. Existe o aspecto quantitativo, né? De eu falar assim, da quantidade de soluto que eu coloquei, uma determinada quantidade de solvente, né? Então, eu vou gerar diversos tipos de concentrações. Aqui mesmo, nosso exemplo, ele citou aqui da mais simples, que é a concentração comum, que é a massa do soluto dividido pela massa da solução. Então, quanto que eu tenho para cada volume de solução, o quanto de massa desse soluto que eu adicionei, para que no final eu obtenha uma concentração, tá? Mas isso é assunto, né, que a gente vai se estendendo ao longo do que a gente for aprendendo a respeito dos diversos tipos de concentrações que vem até mesmo informado nos rótulos das embalagens, né? Então, isso é essencial, por exemplo, nos produtos alimentícios, né? A Anvisa, ela monitora, ela fiscaliza, a legislação pede, né, que existe uma determinada quantidade de ácido acético presente no vinagre, né? Então, isso é tolerável, isso é a máxima quantidade. Então, a gente vai ver então lá no rótulo do vinagre qual é a quantidade em porcentagem
em que creio que está aproximadamente entre 3% de ácido acético preparado ali naquela solução do vinagre. Tá? Então, como meio também, né, de nos proteger enquanto consumidores. E assim, se você, a gente vê então que isso faz parte do nosso dia a dia. Talvez seja porque nós não temos o hábito de estar lendo as embalagens, os rótulos ali, que são meios informativos. Então, questão de pH, questão de tipo, questão de volume, né? Questão de medicamento, né? Então, você vê que tem medicamentos que tem vários tipos de concentração. Aí, às vezes, o médico fala assim, começa com esse aqui, que é de 5 miligramas. Depois de 10 a 15 dias, vai para uma medicação, vai para a mesma medicação, mas aí você aumenta a concentração dela. Tá? Então, de 10 vai para 15, para 20. Depende da necessidade, depende do tratamento ali que o médico está passando para você. Beleza? E então são casos, assim, são coisas que estão assim relacionadas com o nosso cotidiano e de suma importância, né, para nós. Então vamos lá para o primeiro exercício. Aqui então ele mostra os frascos contêm soluções saturadas de cloreto de sódio, o sal de cozinha. Então soluções saturadas. Então o que já me deixa claro? Olha, todos os dois frascos foram colocados na quantidade máxima de soluto em determinada quantidade de solvente a uma dada temperatura. Porque aqui ele não menciona se as temperaturas estão diferentes. Então, nós entendemos que elas estão nas mesmas condições de temperatura, ok? Então, só a quantidade de soluto visivelmente percebido que no frasco 1 você só tem uma mistura homogênea, tá? De água mais sal. Então, quer dizer, coloquei a quantidade máxima de soluto aí, nessa água, que ele foi capaz de se dissolver completamente. A água aí também, a quantidade de água foi o suficiente, foi dissolvido aí a quantidade de sal. Só que no frasco 2, eu tenho que observar duas situações. Eu tenho uma parte dissolvida, que é a água mais sal, tá? Mas aí eu adicionei mais sal. E aí esse sal que foi adicionado, ele não vai aumentar a concentração da minha solução. Porque a gente pensa assim, não, então para mim alterar a concentração da minha solução, então peraí, deixa eu acrescentar mais soluto. Não, tá? Eu vou colocando ao ponto que só vai ficando depositada aí no fundo do recipiente. Então podemos afirmar que as soluções dos frascos 1 e 2 possuem igual concentração, tá? Porque aquilo que está sendo colocado a mais não vai ser dissolvido, apenas vai ocorrer a formação, tá, de corpo de fundo, o que também nós chamamos de precipitado. Então, ambas as soluções estão saturadas, tanto o frasco 1 quanto o frasco 2. Qualquer soluto a mais que adicionar irá precipitar, mas o nível de concentração não irá mudar, pois essa é a máxima quantidade possível. Certo? Exercício 2. A 42 graus Celsius, a solubilidade de certo, a 42 graus Celsius, a solubilidade de certo sal é de 15 gramas para cada 100 gramas de água. Ele não menciona o sal, é porque nós temos um grupo, né, de substâncias que tem pertence às funções de sais, tanto orgânicos quanto os inorgânicos, porém ele não menciona o sal, mas de um modo geral aqui, tá, ele indicou aí a função. Eu tenho uma substância que é um sal, que a cada 100 gramas de água, se esse sistema tiver a uma temperatura de 42 graus Celsius, eu posso adicionar 15 gramas, que esses 15 gramas vão ser suficientemente dissolvidos em 100 gramas de água. Mas o meu sistema tem que estar submetido a 48 graus Celsius. Isso é o que nós chamamos, tá, de coeficiente de solubilidade. Então, o exercício, isso nós vamos adivinhar? Não, são dados que são nos fornecidos, seja explicativos ou por meios de gráficos. Aí ele pede o seguinte,
Assinale a alternativa que vai indicar corretamente a solução que será formada nessa temperatura. Então, nessa mesma temperatura de 42 graus Celsius, só que agora eu vou adicionar 30 gramas do sal em 200 gramas de água e agitarmos convenientemente. Quando eu fizer essa agitação, o que vai me resultar essa solução? Insaturada? Saturada? Supersaturada? Uma saturada com corpo de chão? Olha, se nós aqui perceber as quantidades de sal aqui que foram 2 vezes, tá? Elas foram duplicado o valor tanto da quantidade de soluto quanto da quantidade de solvente. Então, se eu conheço o coeficiente de solubilidade na primeira situação, o que vai ocorrer então nessa segunda situação? A minha solução ela vai continuar o quê? Saturada, tá? Porque foram duplicados tanto a quantidade de soluto quanto a quantidade de solvente. Então, ao adicionar 30 gramas de sal e 200 gramas de água, 42 graus Celsius, apenas foi duplicado o valor das quantidades de soluto e solvente. Assim, a solução estará com o máximo de sólido dissolvido antes de iniciar a precipitação, atingindo o coeficiente de solubilidade. Portanto, então, ao agitarmos, eu ainda continuo tendo uma solução saturada. Ok. Próximo exercício. O exercício 3, do gráfico ao lado, mostra a solubilidade de um determinado sólido em água em função da temperatura. Segundo o coeficiente de solubilidade, tá? No gráfico você tem a quantidade, tá, do soluto dissolvido em 100 gramas de água em uma determinada temperatura. Ou seja, tá? Qual é a quantidade máxima de soluto que eu adiciono em 100 gramas de água, tá, em uma determinada temperatura, para que no final eu tenha uma solução saturada. Prosseguindo, uma mistura constituída de 30 gramas do sólido e 50 gramas de água a uma temperatura inicial de 80 graus Celsius foi deixada para resfriar lentamente e com agitação. Então, assim, a mistura, que esse analista ou uma pessoa faz, ele só adiciona 30 gramas de sólido em 50 gramas de água, tá? Numa temperatura inicial desse sistema de 80 graus Celsius. E aí, 80 graus Celsius, o que a gente pode observar aqui no coeficiente de solubilidade? A 80 graus Celsius, tá? Pode ser adicionada 70 gramas de um sólido, só que dissolvido em 100 gramas de água. Bem, a que temperatura aproximada deve começar a cristalização do sólido? Veja que as quantidades de sólido e a quantidade de água aqui, se nós dobrarmos, tá? Se nós dobrarmos aqui a quantidade de soluto e a quantidade de solvente, então o que nós vamos ter aqui? A massa que foi adicionada do sal foi de 30 gramas, tá? Se nós dobrarmos essa massa, ela vai corresponder a 60 gramas. Por que isso? Se nós dobrarmos também a quantidade de solvente de água, nós vamos ter a água passa agora a ter a 100 gramas de água. Então, dobrando as mesmas quantidades de soluto e de solvente, percebe-se então que a gente vai obter aqui o coeficiente de solubilidade, cuja quantidade de solvente tem que estar em 100 gramas. Tá? Então, o sal ele vai começar a cristalizar a uma temperatura em que for menor do que 60 gramas dissolvido em 100 gramas de água. Lá no gráfico, a gente observa o seguinte, tá? O coeficiente de solubilidade deste sólido foi dado na tabela.
E a 80 graus Celsius, ele pode ser adicionado, tá? 70 gramas de sólido em 100 gramas, tá? Em 100 gramas de água. Então, a partir desse resfriamento, tá? De 70 graus Celsius, essa será a temperatura, né, aproximada que vai começar a cristalização do sólido. Exercício 4. Observe o gráfico a seguir. Então, esse gráfico aqui é um gráfico também referente ao coeficiente de solubilidade. Só que aqui ele tem mais de uma substância, tá? Mas também tem-se as curvas, né? Com o aumento da temperatura, vai tendo o aumento, né, das curvas de aquecimento. E a quantidade no eixo Y, nós temos a quantidade, né? A quantidade de soluto que vai ser adicionada em 100 gramas de água. O que ele quer? Dessas 3 substâncias, ele comenta aí a respeito do sulfato de césio. A quantidade de sulfato de césio capaz de atingir a saturação em 500 gramas de água a 60 graus Celsius. É de aproximadamente quanto? Bom, segundo o gráfico, tá, do coeficiente de solubilidade, aproximadamente a 60 graus Celsius, né, o que ele consegue dissolver é aproximadamente 220 gramas, tá? 220 gramas. Mas esses 220 gramas, eles estão o quê? Dissolvidos em 100 gramas de água. E ele quer do que se trata aqui, é continuar tendo uma solução de saturação, mas que a quantidade de água agora seja em torno de 500 gramas de água. Então, se em 100 gramas desse sal, 100 gramas de água, está dissolvendo 220 gramas de sulfato de césio a 60 graus Celsius, e se tiver agora preparar uma solução cuja quantidade de água seja de 500 gramas de água, qual vai ser a quantidade de sal aproximadamente de sulfato de sódio que vai ser adicionado, tá? Para que tenha, né, essa solução de saturação. Então, multiplicando cruzada, né? Corta aqui, tá? Nós vamos ter que 100 vezes x, 100x é igual a 500 vezes 220, que dá 110.000. Aqui o 100 está multiplicando, passa dividindo, então aproximadamente tem-se 1.100 gramas de sulfato de césio. O mais, né, então aí o término da resolução dessas atividades. Mais obrigada.